Alguém que compunha o grupo das mediúnicas, não botou o número ali, foi só Daniel que se apresentou. Alguém deseja provocar outra questão? Porque até agora, Anacleto disse no percurso que não iria se manifestar hoje. Ele pode mudar de ideia, né? Mas não precisa, não é? Diminui um pouquinho a luz da plateia, impressão minha, da audiência. Pareceram que as luzes foram reduzidas, é isso? Da audiência. Eu não vou fazer incorporação, foi o que eu disse, é o contrário. Impressão minha, senti a audiência mais escura. Pois não, Chico? A mesma coisa, se apresente como se você fosse desconhecido. Porque é conhecido da casa, mas desconhecido de muita gente que está nos acompanhando à distância. Boa noite a todos. Meu nome é José Francisco, sou servidor público municipal. Sim, senhor. Sou da reunião mediúnica da quarta-feira, dirigida por Ângela. Ótimo. Veja, a minha pergunta é o seguinte. Consta uma tragédia bíblica, né, de Sodoma e Gomorra, que até hoje, eu acho que para a maioria das pessoas é um pouco mal explicada, né? A gente sabe que houve muitas tragédias, né? Houve a do Haiti recentemente, morreu 250 mil pessoas, de Pompeia e de muitas outras. Sodoma e Gomorra também não estaria no mesmo processo kármico, porque ela perdeu força com as narrativas bíblicas, né? Porque Deus não poderia destruir a cidade por causa do desregramento sexual. Isso não vingou até hoje, né? Então eu gostaria de saber se a espiritualidade tem algo a mais, ela é diferenciada das demais tragédias. Tem uma coisa curiosa sobre, apesar do que você disse, que eu concordo parcialmente, muita gente utiliza trechos bíblicos como a condenação de Sodoma e Gomorra para justificar que a homossexualidade seja algo pecaminoso, diabólico, que não provenha de Deus. Então, bem, se é pecaminoso, diabólico, não vem de Deus, os animais que são puros, que não têm perversões, que não têm vícios, nós não teríamos. Até agora eu soube que mais de 1000 espécies, porque começou com 450 espécies, um pesquisador britânico, mais de 1.200 ou 1.300 espécies de mamíferos superiores que apresentam comportamento homossexual. E aí? Aí alguém vai dizer, por exemplo, o próprio pesquisador disse, eu não estou defendendo causas homossexuais. Interessante, né? O próprio biólogo que fez, não sei se era zoólogo ou biólogo, mas seja como for, ou etólogo, que é o que estuda o comportamento animal. Não interessa qual seja a especialidade dele, mas eu achei interessante ele falar, porque ele disse, olha o argumento dele, os animais têm muitos comportamentos que eu não aprovo. Então, não significa que porque existe o reino animal, eu estou dizendo que a homossexualidade seja certa. Então, a sexualidade também heterossexual pode ser questionada para fins não reprodutivos, não é isso? Porque a questão da sexualidade no campo homossexual é que ela é estritamente não reprodutiva. E como a Terra está muito pouco povoada, e como a Terra tem recursos naturais infinitos em todos os sentidos, não é? Então, com 7 bilhões a ponto de explodir, né, esse problema demográfico grave. E não é questão da demografia só, não. A China e a Índia têm toda a vocação, as duas com mais de 1 bilhão de habitantes, a consumirem como os Estados Unidos consomem recursos naturais. E aí, amigos? Lá está havendo um processo de avanço do consumo dos recursos naturais. Os Estados Unidos se recusam a tolher o seu processo de consumo exacerbado. Só a Europa está conscientizada nesse campo do maior consumo. O que quero dizer com tudo isso? Voltando à raiz do problema. Forças civilizatórias são necessárias. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra e o que aconteceu com Pompeia, que era um centro de devassidão também. Não era o fato de ser um desregramento sexual em si, é a falta de princípios civilizatórios. Porque Alexandre da Macedônia, e isso é questionável por historiadores, mas eu vou apresentar a minha opinião, é bom que eu não estou incorporado, quem quiser pode colocar como opinião minha. Por que Alexandre Magno, um homem cheio de ego, um homem com um narcisismo delirante, que se sentia um semideus encarnado, que estava ali para realizar o que Teseu teria feito, outros grandes figuras do panteão mítico grego,
Por que ele foi utilizado para fazer o que fez? Porque ele levou uma força civilizatória. Na Babilônia, as pessoas copulavam na via pública como cães e gatos e qualquer animal. Deu vontade, se atraca com a pessoa ali na praça pública. E não tem importância. Qual o problema? Eu estou com vontade. Ninguém pense que quando nós temos uma postura aberta à sexualidade, estamos falando de direitos individuais, liberdades individuais, que são protegidas por todas as sociedades modernas democráticas. Isso nada tem a ver com o desvario que nos lembra o caos do reino animal, que não está em caos. Quem vive a balbúrdia, o desequilíbrio, o desajuste é o ser humano. Quem transforma um instinto em perversão, em devassidão, é o ser humano. O animal se regula instintivamente. O animal, quando está copulando na via pública, está muito puro. O ser humano, não. Então, nós somos muito abertos para dizer, você é bissexual, você é homossexual, você é transgênero? Somos abertos? Não. O mundo está caminhando para isso. Quem está se colocando hoje contra essa tendência já está passando ridículo e vai passar vergonha muito feia, porque são pessoas muito vaidosas, então a vergonha é forte para elas, né? Elas vão passar por pessoas de má índole, já estão passando. Não adianta dizer está na Bíblia a palavra de Deus. Na Bíblia há muitas propostas abomináveis, se for lida literalmente. E ninguém que respeite a Bíblia vai fazer uma interpretação literal, porque senão a Bíblia vai parecer um livro detestável, diabólico. Se ele vem de Deus e veio, há uma inspiração divina, nós temos que interpretar com cuidado. Porque certos trechos da Bíblia são lidos ao pé da letra e depois interpretamos de forma diferente outros trechos, de acordo com o meu interesse pessoal. É por isso que, lembra que eu comentei com vocês? Estão falando da homofobia baseados em textos bíblicos, estão abrindo a boca em público. Já vão falar das mulheres. E falaram que eu não esperava até de negros. Que barbaridade, que os negros não estavam na Arca de Noé. Parece a história da carochinha, de alguém que está simulando alguma coisa. Não, às vezes é ignorância muita, casada à maldade. Porque a pessoa pode ser estúpida, ou seja, sem inteligência, inculta. Mas a perversidade é que faz com que ela não filtre um delírio desse. Aí, por exemplo, um pastor negro estava falando que as mulheres têm que ser submetidas a seus maridos. Mas por que ele não segue a tese também de que os negros são abomináveis? Só porque ele é negro? Então essa parte não serve da Bíblia? Então ele é heterossexual e homem, negro, então essa parte ele pula, né? Mas ele diz que as mulheres, não importa quão cultas, preparadas, capazes ou salário alto que seja, atenção, se submetam a seus maridos, a plateia cheia de mulheres. Isso é dito agora, amigos, não é uma coisa antiga não, é de agora. Quem faz interpretações literais da Bíblia está sendo sacrílego e blasfemo com a Bíblia. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, eu próprio compreendo que é um dos livros sagrados, ou seja, há a vontade de Deus expressa ali, deve fazer uma interpretação altamente cuidadosa. E os princípios democráticos, os princípios de respeito às minorias, são filtros bons para nós nos precatarmos das tendências perversas nossas, de condenarmos, de fazermos a caça às bruxas. No passado eram as mulheres, a discussão. Afinal de contas, as mulheres têm alma ou não? Mulheres ainda são, em nossa sociedade patriarcal, machista. Não é aqui que se fala não, amigos. Em grandes centros, os grandes estudiosos. Eu vi recentemente uma grande socióloga da USP, se não me engano, falando isso. A mulher, o negro, o homossexual, são tratados ainda como cidadãos de segunda categoria. Uma mulher, loura, paulista, paulistana, porque a gente não pode botar mais, nordestino. Aí, às vezes, a pessoa pode dizer, é uma forma de processar o seu preconceito com o Nordeste. Ai, que sotaque lindo. Pronto, está começando a processar. Porque tem alguns que ficam, apesar do nordestino, está falando direitinho, né? Agora, vocês vejam, porque a gente não tem as corruptelas fonéticas que aconteceram no Brasil. Vocês lembram daquela música linda de Madre de Deus? Espero por ti. Teiti, teté, teotó, teutu. O fonema é T, amigos, não é ti, tchê.
Não é ninguém diz cantem no sul, mas cante, cantem não. É cante. Aí no Paraná ou no Rio Grande do Sul, só se faz ti, se for terminado com i, se for com e, não. Aí cante, mas aí depois terminar em di, o que, meu Deus? Qualquer coisa. Bem, terminou em i, faz ti. Terminou em di. Mas td, não. Aí em São Paulo, no Rio, faz o di, seja terminando em i ou não. É arbitrário. Aí a cantiguinha é diferente. Eles veem a nossa cantiguinha. Eu sei que vocês ouvem, e nós ouvimos a de vocês. A gente só ouve a melodia do sotaque que não é nosso. Quem diz que o pessoal do Rio não canta? Quem diz que o pessoal de São Paulo não canta? Todos nós cantamos falando. A melodia é característica da fala humana. Apenas, ou seja, vamos ser lúcidos. Que interessante, como será que ele ou ela ouve o meu sotaque? Porque eu estou ouvindo essa pessoa cantando. Basta a gente ir da capital para o interior e a gente ouve uma pessoa cantar, porque suavizou o sotaque. Nas capitais, os sotaques das regiões são suavizados. Na capital do Rio de Janeiro, há 4 sotaques distintos, só na capital. A garota de morro, o cara da praia, o sujeito da... Eu me lembro de cariocas me falando dos 4, distinguindo e simulando para mim os 4 sotaques. Claro que a pessoa tem que conhecer muito para fazer isso, né? Mas, por exemplo, tem aquele cara, gente, eu posso falar porque eu gosto muito dos cariocas, né? Olá, e aí, lá. É claro que nem todo mundo. Ou então aquela coisa do morro, chia, muito. Então, amigos, vamos tocar aquela coisa tal, né? O sotaque do Rio, por estudiosos do Brasil inteiro, é o sotaque mais agradável para brasileiros do Brasil inteiro. Eu estou usando esse para dar ideia. Se chiar muito, se cantar demais, os próprios cariocas se incomodam. Aí percebem quem está cantando, quem está exagerando, ou uma caricatura, como eu estou fazendo. É por isso que os nordestinos, quando veem as telenovelas com o Nordeste, o que é isso? Ninguém fala assim aqui. É uma caricatura. Não é? Então, avaliar pela fonética o que a pessoa está falando. E instintivo. Nós fazemos preconceito. Nós avaliamos as pessoas pelo sotaque, porque há pressupostos sobre o nível de cultura da pessoa, o ambiente de cultura da pessoa, mas também sexo. Nós temos pressupostos sobre sexo que nós criamos desde a infância. Como são as mulheres? Como são os homens? Com memórias perdidas, porque são as que são estabelecidas, enraizadas até em estruturas neurais no cérebro, não é só no espírito, não. Quando somos crianças e a amígdala cerebral não nos propicia nós nos recordarmos de qual foi a crença que estabelecemos sobre como são ou quem são os homens, as mulheres ou os homossexuais. Eu estava assistindo com um de vocês um vídeo da ONU, com alguns amigos. Um de vocês me disse o seguinte, fazendo um trabalho autocrítico. Vejam só. Assistimos o vídeo todo, eram pessoas muito dignas, muito decentes, equilibradas, falando normal. E então eles começam a dizer no final, o que pode se condenar tanto a pessoa, o que pode maltratar tanto? Aí no final começam a dizer, eu sou homossexual, eu sou bissexual, eu sou transgênero. Aí então, eu me lembro que eu tomei um sobressaltozinho, nossa, impressionante, ela não parecia, era uma senhora, muito elegante, muito distinta. Era um transexual. Aí então, quando eu terminei o vídeo, uma das pessoas que estavam junto conosco, disse, nossa, eu mudei a minha opinião sobre ela, e comecei a achar, nossa, esse cabelo está exagerado, poderia pintar diferente, ou alguma coisa não está muito bem nela. Eu não sabia que eu tinha esse preconceito. A pessoa na mesma hora revelou. Ou seja, o trabalho autocrítico que foi provocado por Daniel. Quais são os nossos preconceitos? Para nós trabalharmos, todos nós temos, não é a questão de quem sofre preconceito, todos sofremos. E todos temos preconceitos que precisam ser trabalhados. E sofremos preconceitos até por qualidades que tenhamos. Uma pessoa branca, bonita, inteligente, magra, rica, culta. Quem diz que uma pessoa dessa não é detestável? Homem, heterossexual. Imagina uma pessoa assim, não é? Do Sudeste, no Nova York, de Nova York. Porque aqui no Brasil, essa palhaçada do preconceito de regiões fica bem nivelado quando vai todo mundo pular para os Estados Unidos. Você é mexicano, é italiano ou é brasileiro? Eu sou de São Paulo. Não, lá não existe isso que eu sou de São Paulo. Você é brasileiro.
Você está querendo me roubar, né? Está querendo me enganar. Eu tenho que tomar cuidado com você, afinal de contas, você é apenas um brasileiro. Nós não vencemos essa cultura, esse preconceito. E até onde esse preconceito não foi construído por muitos de nós, malandrões, no sentido espertalhões mesmo, não espertos, né? Não mais inteligentes. Quantos de nós não favorecemos a construção desse tabu contra brasileiros? De que nós não somos muito confiáveis. Então, pensemos, eu zombo de alguém, eu estou estimulando que alguém zombe de mim. Se eu não sou contra preconceitos, eu sofro preconceitos, eu também vou me prejudicar. Ninguém ganha com preconceito. Agora, voltando. Lá no passado remoto, da humanidade, vamos pensar a humanidade terrícola. Antes de chegarmos ao nível em que estamos hoje, de egoicidade bem desenvolvida, estou falando egoicidade, não de egoísmo, de egoicidade bem desenvolvida, nós temos aqui, pronto amigos, só para terminar essa questão da fonética, o que provoca a questão da mudança fonética? Questões de imigração, ou seja, socio-históricas. Basicamente, a grande diferença entre o sul-sudeste do Brasil e o nordeste é que aconteceu uma maior imigração no sul e no sudeste brasileiros. Então a coisa misturou bastante. Aqui em cima, nós temos 2 estados que chiam, principalmente Pernambuco. Bota um T e um D bem batido com um chiado. Vocês já perceberam isso em Pernambuco? Nós vamos a ler de hoje em diante. Não dá para. É uma coisa bem típica deles. Quem é de Recife, está me ouvindo, está rindo, está exagerado. Não é isso, não é assim que a gente fala. Mas bota o TT, Dedé, muito mais do que aqui, que a gente põe um Ti, um Zi, que não é o Di, o Ti. Ou o ti daqui da Bahia, um pouquinho mais arrastado. Por exemplo, da Bahia se vê que nós estamos cantando, e nós daqui vemos que eles estão cantando. Mas a inclinação nossa é a gente dizer que o outro é que está cantando. Tolice, gente. E outra coisa, o português do Nordeste é muito mais puro. As classes instruídas do Nordeste normalmente falam português mais correto do que as classes educadas do Sul e do Sudeste. É preconceito? Não, é circunstância histórica. Pelos vícios linguísticos, as regências e concordâncias, por exemplo, em região de muita imigração, São Paulo principalmente. As regências são um desastre. A pessoa está na televisão, não acredito que disse na televisão, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas já está acostumada, a gente perdoa. Condena-nos por causa de um teté que a gente não fez ti, ou um dedé que nos fez di, e a gente perdoando erros gramaticais que são comuns. Porque a pessoa está acostumada com um pobre coitado, que vai lá como exilado da seca, da fome. Gente, o Nordeste não é isso. Não é? Então, onde bota com, onde bota para, onde bota di, onde bota... Até a questão da concordância de número. Esquecem os S's todos. Quanto mais educada uma pessoa, em São Paulo mesmo, ou no Rio, acontecem menos esses erros. O Rio é o português mais rico do Brasil em termos vocabulares. Natural? Corte. Durante 2 séculos foi corte. Então as pessoas mais cultas estavam lá. A imigração foi menor do que a de São Paulo. Então, é compreensível. E nós, no Nordeste, não condenamos o sotaque de São Paulo. Então a questão é essa. Eu posso falar à vontade que a gente não condena, mas não pode se sentir diminuído. Porque algumas pessoas se sentem diminuídas. Como uma pessoa começou a rir. Brasil, para mim, eu vi de um rapaz que está aqui presente, estudante de medicina, que passou no concurso para uma vaga só, para o Brasil inteiro, que só férias estavam presentes. Não vou citar, não, porque já citei várias vezes. Ele ouviu de um professor, Brasil, para mim, começa em Mogi das Cruzes para baixo. Aí ele precisa ouvir de um nova-iorquino ou de um parisiense que quem está abaixo do Equador também não presta, em termos de caráter, não é nem de qualidade intelectual. Isso é absurdo, isso é arbitrário, não é? Como falei do percentual de gênios, não é? Então, devemos fazer um esforço de sair do próprio umbigo, de sermos mais, perquirir quais são os nossos preconceitos e trabalhar contra eles. Então, o efeito civilizatório.